Não? Agora tá. Vocês estão ouvindo bem? Porque é super difícil assim de eu saber daqui, mas beleza, vocês estão ouvindo, então vamos em frente. E aí, pessoal, tudo bem? Poxa, fantástico isso aqui, hein? Achei sensacional esse espaço aqui. Pô, todo mundo reunido, pessoal conhecido. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre cultura UX, mas eu queria fazer esse panorama passado, presente e futuro, para que a gente localizasse esse conceito, né, que é tão importante e também, assim, muitas pessoas querem saber mais a respeito disso, então essa aqui é uma oportunidade para a gente falar sobre isso. Eu vou tentar, inclusive, correr com a apresentação, para que depois a gente possa conversar, para ter tempo, porque o tempo é limitado, né? Bom, mas deixa eu vir para cá, porque eu vou me apresentar, eu tinha colocado a seta para cá. Meu nome é Andrei, eu sou designer, só isso, designer, e eu trabalho com design há uns 20 anos, um pouco mais até. Eu falo 20 anos porque a primeira vez que eu fui pago por um serviço foi há 20 anos, então foi o meu primeiro trabalho. Alguém me pediu alguma coisa, eu fiz e me pagaram, então, beleza, aqui é o meu começo. E de lá para cá eu vim vendo muitas coisas, aprendendo muitas coisas, eu vou dividir isso um pouco com vocês, principalmente a minha visão que eu tenho sobre a experiência do usuário, depois de tanta coisa que eu aprendi com outras pessoas, estão aqui presentes, inclusive, li muitas coisas. Então, vamos lá, vamos em frente. Antes, eu queria dizer que eu tenho um canal do YouTube, já faz mais de um ano. Eu resolvi falar sobre design e experiência do usuário, porque eu sentia falta disso. Eu estava num contexto que eu precisava falar sobre design, e acho que a melhor forma que eu encontrei foi aqui, falando para outras pessoas. E também, poxa, agradecer o convite aqui da Campus Party Natal. Está lindo aqui, todo mundo reunido. Eu cheguei apressado, estava finalizando minha apresentação, mas está muito legal. Depois eu vou dar um giro aí. E vocês? Eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem aqui mexe com, assim, trabalha com design de alguma forma? Quem é desenvolvedor? Quem nunca ouviu falar de UX? Quem tem alguma noção sobre UX? Show. Era isso que eu queria. Queria saber, conhecer um pouquinho de vocês para poder direcionar o que eu vou falar para esses grupos que levantaram a mão e as outras pessoas também, porque eu acho que quem não levantou está dentro de alguma dessas. Bom, pessoal, há uns 15 dias, esse é o CEO da Adobe, né? Ele falou: pessoas compram experiências, não produtos. Isso é bem recente, assim. Algumas pessoas até falaram: qual é a novidade disso? Mas, na verdade, é que é muito difícil implementar isso, né? Isso que ele falou aí, que eu vou tentar explicar para vocês o que é. Não é fácil. Então, veja que uma empresa como a Adobe, né? Enfim, se posicionar dessa forma, é legal que a gente esteja atento a isso. Mas aí a gente fala assim, o que é experiência, então, né? Esse menininho aí eu achei legal porque ele está tendo ali uma experiência, né, com as bolhas de sabão. Ele não está nem querendo saber o que está provocando aquela bolha. Se é uma máquina, se é alguém manualmente emitindo bolhas de sabão. Ele está gostando da sensação daquelas bolhas caírem sobre ele, sabe? E isso é muito experiência, né? Primeiro, para a gente alinhar o que é experiência. Então, é isso, é algo que a pessoa está sentindo, é um prazer, uma satisfação com alguma coisa que está acontecendo. Nesse caso aqui, esse menininho adora bolhas de sabão. Beleza. Então, a gente precisa entender um pouco desse conceito para poder ficar claro isso. Não, beleza, ele gosta das bolhas de sabão. Né? Como eu falei, ele não está muito interessado em quem está fazendo aquilo ali, ou qual é o device ou o instrumento que está fazendo aquelas bolhas aparecerem. Mas e aí, experiência do usuário, então? Levando esse conceito da experiência para o mundo usuário, significa que experiência do usuário é aquela satisfação que a pessoa tem, né? Ou frustração, é o sentimento que ela tem, né? Enquanto usuário de alguma coisa, enquanto manipulador de alguma interface, de algum produto físico ou digital. Na verdade, esse espaço aqui tem sua própria experiência do usuário que somos nós, né? Essas cadeiras, tudo remete à experiência, tudo que você interage, aquilo remete a uma experiência para alguém. Então é isso.
Isso está acontecendo dentro de vocês, a experiência. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo. Eu também estou aqui olhando eu estou por outro ângulo, né, aqui em cima de um palco. Eu tenho minha própria experiência também nesse espaço aqui. Ela é muito pessoal. Mas aí eu queria convidar vocês a gente falar um pouquinho do passado e voltar para entender a origem, né? Assim, não toda a origem, porque eu acho que ela é tão ampla que não daria para a gente colocar aqui, mas algum momento relevante dessa história. A gente vai voltar para esse ponto. E esse ponto passa por esta pessoa aqui, que é o Donald Norman. Ele não criou a experiência do usuário. A experiência do usuário já existia. E outros pesquisadores já identificavam e trabalhavam para aprimorar. Ele digamos que ele popularizou o termo, né? Ele é da área de psicologia e ele olha muito o comportamento das pessoas. Então, ele escreveu livros sobre isso e ele passou a ser um ícone para o design. As pessoas admiram muito, inclusive eu tive a chance de conhecê-lo, junto com o professor Guilherme, que está ali. A gente tirou foto com ele. E muito simpático, enfim, conhecendo um ídolo, né? Aí tirei essa foto e sempre que tem oportunidade eu puxo ela para mostrar para quem eu estou falando. O que acontece é que essa é uma visão do passado sobre o futuro. Imaginava que as coisas iam ser cheias de botões para a gente apertar. Nossa, já pensou que infernal esses botões aí não tem nem nomes? Eles ficam piscando na frente. Sabe, você pode ver que as interfaces futuristas do passado eram muito complexas. Não dá para ninguém mexer. Tem que ser um robô para mexer. Um ser humano vai sofrer assim, né? Uma interface desse jeito, alertas, enfim, é uma carga cognitiva muito grande, um estresse muito grande que essa pessoa está passando. Então, percebeu-se que as coisas precisavam ser humanizadas, né? Eu acho que a principal razão disso tudo acontecer é que percebeu-se isso, há uma necessidade de humanizar as coisas. Então, eu vou passar um pouco sobre os conceitos de UX, que é a experiência do usuário, né? Bom, quem é de Natal aqui? E o resto, imagino que não seja. Legal, porque isso é um ponto turístico daqui, né? A Praia de Genipabu. E tem gente que ama praia. Eu gosto de praia, mas eu acho bonito praia. Sinceramente, eu sempre tive uma história muito estranha com a praia. Minha mãe disse que quando eu era pequeno eu ficava em cima da toalha, não ia para a areia, sabe? Eu tinha medo de afundar, eu acho. Então, a interface praia, ela existe, mas as pessoas processam isso de uma forma diferente, porque isso depende do repertório que elas têm, né? Da história que elas passaram. Isso aqui fui eu que fui filmar a praia e o vento derrubou a câmera. Mas aí, enfim, essas histórias ficam se repetindo. Eu sempre vou e o sol me incomoda, eu vou de óculos escuros, estou sempre debaixo de uma sombra. Eu não sei, assim, eu acho lindo, mas eu não consigo interagir bem com essa interface. Mas, beleza, vamos em frente. E na verdade, essa praia é belíssima, né? Eu adoro, essas fotos são minhas. Cada pessoa que está aqui dentro, observando esse cenário, essa interface, ela tem uma experiência diferente. Né? Porque as experiências são pessoais, como eu já falei. Elas estão acontecendo. E aqui sou eu, com minha filha, já tem um tempinho, ela está maiorzinha agora. Mas é legal, eu gosto dessa foto, porque quando eu levo minha filha para a praia, eu tenho outras experiências. Então, eu desconfio que a experiência ela pode ser ressignificada, mas eu preciso estudar mais sobre isso. Mas as experiências podem ser ressignificadas, o que é ótimo, né? Se existe uma empresa criando uma experiência péssima, ela pode ser ressignificada em algum ponto. Eu não sei o que minha filha estava olhando, eu coloquei um coração ali em cima. Agora, essa coisa da queda do meu tripé é muito adequado para trazer o seguinte, que as coisas funcionam ou não, dependendo do contexto, sabe? Eu levei um tripé normal de estúdio, ele não tem os pés adaptados para ficar em cima de uma duna. E aí o tripé virou. Se eu estivesse projetando um tripé
para ficar na areia da duna, esse erro aqui ia me dar assim, insights, né? Para melhorar, criar um tripé que funcionasse na areia. Então, a gente precisa se apropriar dos erros. Sabe, isso é muito a ver com design também. A gente precisa ter aberto a eles. Então, outra coisa muito importante que eu queria passar para vocês é que a gente projeta elementos. E cada elemento desse ele tem o potencial de remeter a uma experiência do usuário. São peças, né? São muitas peças que fazem com que as pessoas se sintam de determinadas formas. Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês. A gente projeta cada peça que vai remeter, que vai evocar uma determinada experiência. Então, a gente aprendeu que a experiência não pertence ao designer, porque eu não consigo projetá-la, pertence ao usuário. A gente aprendeu aqui já que ela se refere a como o usuário se sente, né? Ela é muito do usuário, como o próprio nome dela diz. E que o UX não pode ser diretamente projetada. Beleza, vamos em frente. Então, a gente percebeu também que o UX ele é inspirado nas pessoas, né? E nas suas atividades. Ele é pautado nisso. O tripé é um pouco disso. Ele é inspirado nos comportamentos das pessoas. Ele aumenta engajamento, sem dúvida, porque é uma coisa com a experiência positiva, as pessoas vão querer usar mais. E ele é inspirado nos contextos de uso, ou seja, uma coisa que está funcionando num canto pode não funcionar no outro canto. Isso é muito importante. O tripé é um exemplo disso também. E aí o que acontece? O UX ficou muito relacionado a negócios. Porque quando a gente fala daquilo tudo lá que eu mostrei para vocês, a gente está falando de negócios, né? Então, isso começou a ter um... E a gente fala de dinheiro quando a gente fala de negócios. Então, o UX passou a ter um destaque muito grande nos últimos anos em razão disso. Outra coisa é que o UX ele é muito relacionado a métricas, né? A gente precisa estar medindo as coisas para que a gente consiga verificar como é que elas estão se comportando. E ela é muito ligada à escalabilidade dos produtos também, porque o UX permite que a gente construa elementos que possam ser levados para outros contextos, por exemplo. Então, isso tudo gera interesse do UX para negócios. As pessoas começaram a ver o UX de uma forma, interessante isso, quero saber mais, tal. E aí é o conceito de UX que explica que se você tem duas coisas que vendem, né, por exemplo, um sorvete, para não usar café que é tão usado, um sorvete igual, da mesma marca, digamos, do mesmo sabor, pelo mesmo preço, as pessoas vão optar por uma e não pela outra, pela experiência, né, que ela tem com aquele lugar, porque, enfim, o atendimento foi diferente, tudo isso compõe a experiência. Isso gera fidelização. E aí, as pessoas podem não gostar também do seu produto, o que é péssimo, né? Porque elas não vão querer usar mais. E elas vão falar para os amigos que não gostaram, é um problema. É o UX que faz com que startups... Eu vou me sentar para poder ficar melhor. É o UX que faz com que as startups possam concorrer com grandes empresas. A gente vê esses exemplos, né? Nubank, Warren... São empresas que começam e que brigam com as grandes. E o UX está muito relacionado a isso. Aí o pessoal começou a ver isso como uma coisa mais interessante ainda. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. É da Amazon, né? Não sei se vocês viram. Está em Seattle essa loja. Que é toda automatizada e as pessoas entram... não tem mais caixa, né, para você comprar as coisas. Você simplesmente entra, coloca na sua sacola e sai. No lines, no checkouts, no registers. Tá em inglês, mas ele é tão autoexplicativo, né? Vai mostrar o rapaz abrindo o app, validando a entrada e depois fazendo toda a operação. Vamos assistir, eu comento algumas coisas. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically.
Ele reconhece, né, e retira da sacola da pessoa. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your Quando a virtual pessoa card sai, vai and pro charges cartão de your crédito Amazon da pessoa, account. né, a Your receipt cobrança. is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Nem tanto, nem tanto. No dia da inauguração tinha uma fila enorme para entrar, porque não comportou gente lá dentro. Eu devia ter pego essa foto, é muito engraçado para mostrar essa contradição, né? Ou seja, às vezes a gente projeta alguma coisa, mas aquilo não sai muito como a gente projetou. Então, ele fala lá, no lines, mas tinha uma fila para entrar no lugar, o que é engraçado até. Agora, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, gente. Essa foto eu tirei num restaurante aqui em Natal. É uma torneira que eu passei alguns segundos para descobrir como é que ela funcionava. Tanto é que alguém teve a ideia de colocar uma instrução para girar. Mas eu acho que mesmo assim não foi compreendido. Alguém tentou girar a torneira toda, tanto é que ela está meio torta aqui. E não dá para saber, essa torneira não passa pistas suficientes para a pessoa, principalmente num lugar público, assim, de grande fluxo de pessoas, né? Então, essa torneira, talvez, se for para mim, no meu banheiro, que só eu uso, eu vou aprender uma vez, beleza. Mas eu tenho certeza, assim, todo mundo chega aí e não consegue abrir essa torneira. Não tem condições. E tem outras piores, essa aqui, ó. Vocês sabem de onde vai sair a água daí? Sério, vocês já viram isso? Como é que a pessoa descobre isso? Aí eu vi a pessoa usando. Não, gente, foi super adequado. Eu vi isso aqui ontem no Instagram. Aí todo mundo comentando, que lindo, que design maravilhoso, eu quero um, nossa. Aí uma pessoa comentou assim, é tão lindo, mas eu não saberia nem usar. A outra pessoa falou, nem eu não sei, não saberia. Ou seja, perdeu a função, sabe? O design é muito relacionado à função. Ele passou a ser uma obra de arte. Porque a obra de arte, eu não tenho um compromisso com uma terceira pessoa. Eu me expresso, eu fiz uma minha torneira high-tech, moderna, e não quero saber. Quem quiser compreender aquilo, que compreenda. Mas aqui no design, não. A gente tem que fazer alguma coisa que as pessoas saibam usar, né? Beleza, mas isso tudo é muito físico, né? Mas isso embasa o nosso conhecimento sobre o UX, sobre facilidade de uso, sobre como as pessoas estão compreendendo as coisas. E quando a gente leva isso para o digital, a gente percebe que para fazer um produto digital, a gente precisa de várias coisas. A gente precisa fazer uma pesquisa para entender, né? A gente precisa de design de interação, que vai cuidar do comportamento daquela interface. A gente precisa de design de interface, né? A cara que aquilo vai ter, a arquitetura da informação, que vai estruturar as telas, enfim, tudo que a gente precisa. Mas, inclusive, assim, depois que esse produto está pronto, existe um suporte que vai atender os clientes. E existe também áreas de engenharia que ajudam no desenvolvimento de um produto. Existe também a parte de eletrônica. Por exemplo, um iPhone, qualquer aparelho celular, enfim, qualquer aparelho eletrônico, né, físico, ele tem uma necessidade de engenharia e aquilo é completamente conectado a como você interage com aquele equipamento, né? Como você, enfim, carrega no bolso. Então, ele também compõe a experiência do usuário. Isso tudo aqui é parte da experiência. E tem muito mais. Isso aqui é um recorte, né? Eu vejo peças se conectando para poder formar a experiência. Por isso que eu chamo o UX como cultura UX. Eu acho que faz mais sentido, porque o UX não é responsabilidade do designer, sabe? Não é responsabilidade do cara que está desenhando a interface, muito menos. É de todo mundo. A gente entendendo a cultura UX dessa forma, fica muito mais... agora eu entendi que todo mundo tem que colaborar para que os nossos clientes tenham satisfação. Então, não adianta ser lindo e o suporte ser uma droga. A gente está cansado de ver isso. As pessoas vão parar de usar e não vão querer. Então, o UX é, acima de tudo, uma cultura.
E aí a gente tem compromissos com essa cultura para que ela seja sustentável e que ela possa abranger ainda mais pessoas e mais clientes conheçam e mais empresas incorporem essa cultura e a gente desenvolva coisas realmente relevantes para as pessoas. A primeira coisa é que a gente precisa ser responsável pelo nosso trabalho, mas além. Isso aqui eu achei legal, é tão atual. Foi há 3 dias, né? O Zuckerberg assumindo as culpas, respondendo coisas que ele não sabe, porque uma empresa como o Facebook é tão grande que ele não sabe mais como é que funciona o servidor. Assim, sabe, tecnicamente, vocês acham que ele sabe? Eu acho que não. E ele disse isso. Eu não estou aqui para responder. Mas ele assumiu a responsabilidade, né? Disse que ia tentar consertar. Então, ele trouxe o todo, sabe? Ele trouxe o todo para perto dele. Eu achei isso muito legal. Então, a gente pode levar isso para o design. A gente tem que ser responsável por desenhar a nossa tela, mas a gente tem que ser responsável por dizer para o desenvolvedor o que é cultura UX. E ele saber que ele não pode usar um componente que as pessoas não vão compreender. Ou ele sugerir que tem um design system que tem esse componente aqui, que é muito mais fácil, olha só, é um negócio para selecionar data. Mas será que aquilo vai funcionar para o contexto lá daquele produto? Eu já trabalhei, né, com muitas pessoas de desenvolvimento e às vezes acontece isso, mas às vezes é legal que a gente coloque na cabeça da pessoa que a gente precisa que o usuário use bem, né? O design é sobre negócios, beleza, ótimo, mas não esqueça as pessoas, né, que estão usando aquilo. Eu coloquei design é sobre negócios porque parece que isso é uma coisa nova. Eu vejo que agora o design é sobre negócios. Não, isso é falso. O design sempre foi relacionado a como a pessoa vai engajar numa coisa e aquilo vai fazer com que ela consuma mais. Só que a gente precisa ter um compromisso com as pessoas. Eu escolhi Häagen-Dazs porque Häagen-Dazs ele é uma marca que tem um brand muito forte de ser um produto europeu, né? Ele quer passar um status que ele não é, porque ele é uma marca americana. Tem todo outro contexto de realidade. Mas o designer gráfico, ele compreendeu muito bem o posicionamento da Häagen-Dazs e criou uma comunicação que a gente sente que é uma coisa, sei lá, de alguma área, de alguma região da Europa, mas não é. É tudo branding e marca, ou seja, é conectado ao negócio da Häagen-Dazs, porque eles querem remeter isso, né? Outra coisa interessante é, diga mais, eu não sei. Porque quando você diz eu não sei, você abre um leque de possibilidades. Primeiro, vou falar, você fica aberto a aprender, porque às vezes você disse que sabe sem saber. Você aprende, por exemplo, quantas vezes eu já enfrentei isso? Eu chego num cliente e ele diz assim, eu preciso de um app. Eu chamei aqui porque eu quero fazer um app e esse app vai ter isso, isso e isso. O que é que você acha? Eu falo, eu não sei se é um app que você precisa. Assim, eu já perdi clientes por causa disso. Mas eu prefiro trabalhar com um cliente que entenda que a construção precisa ser primeiro para um público. Eu não sei, nem conhecia para saber se era um app, né? E quando você diz, mas eu não sei, você vai procurar respostas. Aí, quando você procura respostas, você vai falar com o seu desenvolvedor, que você está querendo levar uma experiência positiva, mas você não está sabendo como é que faz, qual é o componente correto, vamos descobrir juntos. E aí, a gente vai também contaminando essa cultura UX para outras abrangências, sabe? Eu acredito muito nisso. Até no cliente, assim. O cliente, quando ele entende que, você não sabe, mas... E aí, não, agora a gente vai ter que descobrir, vamos descobrir juntos. Você tem algum relatório que eu possa acessar? Enfim, qualquer informação que me alimente para a gente discutir, isso é um ponto de início. Você tem um website já, será que o seu Analytics não poderia dar uma pista para a gente sobre como tem que ser o seu produto novo? Sabe? Não ter vergonha de dizer eu não sei. Parece que a gente está numa cultura que a gente tem que ter as respostas para tudo. Eu não sei, eu não sabia como é que ia ser aqui. Eu não sei. E é melhor que seja assim. É melhor estar nessa zona de desconforto, de não saber, porque aí você cria coisas mais interessantes, sabe? Do que você estar numa zona de conforto sabendo de tudo, ou fingindo que sabe de tudo.
proteja a cultura UX das distorções. Isso aqui é o seguinte, existe um termo chamado Dark Patterns, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas com certeza vocês já foram vítimas de Dark Patterns, são aqueles botões, sabe? Você vai comprar uma passagem aérea, e aí você vê um botão que está no lado direito inferior, verde, e você, seu cérebro entende, é aqui que eu tenho que clicar para avançar a tela, mas na verdade aquele botão era compre o seguro de viagem. Você nem queria, sabe, fazer isso. O Dark Pattern, ele se apropria de padrões estabelecidos do comportamento psicológico das pessoas e faz com que elas comprem algo que elas não... se ela parasse para pensar, ela não ia comprar, que ela, sabe, faça uma ação que ela não planejou. Isso acontece muito. As empresas adotam isso porque isso se apropria do UX, isso não é UX. UX tem que levar experiências positivas. As pessoas falam, UX do mal. Eu nem chamo UX do mal, isso não é UX. Entendeu? Eu protejo mesmo o termo. UX é isto, isso é uma apropriação de outros departamentos. Eu não vou entrar em detalhes, mas alguém que quer vender mais, acima da ética. Isso não é legal porque as pessoas identificam isso. Faça uma busca no Twitter por Dark Patterns. Todo mundo, quem conhece o termo, e agora vocês talvez estejam conhecendo, quando encontrar, denuncia. Sabe? Porque essa empresa tem que ser denunciada mesmo. Isso é uma apropriação muito antiética do design. Eu sou muito irritado com Dark Patterns, de verdade. Porque eu acho que existem outros caminhos. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas minha empresa tem que converter. Mas você vai converter e depois a pessoa vai sacar que caiu numa pegadinha. Quem é que gosta de ter a carteira batida? Isso é quase um batedor de carteira digital, virtual. Eu meto o pau mesmo, eu não gosto e sempre vou em cima disso. E fique ligado nas métricas. Só que não tão ligado nas métricas, sabe? Porque às vezes só número, ele não mostra como as pessoas estão de fato se sentindo. Então, o design ele não pode ser só quantitativo, ele precisa ser qualitativo. A gente precisa saber como é que as pessoas estão se sentindo. Não adianta ser só o número. Olha aqui, ó, a gente teve tantas conversões. Não é suficiente. Não vai ser sustentável. Só vai ser sustentável se você souber que aquela pessoa ficou feliz também quando fez aquilo e que ela vai voltar alguma hora para fazer de novo. Isso sim é uma postura... eu estou vendo a mesma questão, o mesmo cenário, só que de um outro ponto, de outra perspectiva. E estou tendo outra abordagem. O futuro da cultura UX precisa ser o que sempre foi. Humanizar as relações, humanizar os produtos, as empresas, os serviços. Sabe? A gente sabe que o UX é um conceito, é quase como um líquido, ele está em serviços, ele está em produtos. Quando eu falo produto, eu estou me referindo também a serviços. Esses serviços digitais, né? Assim, a gente tem vários serviços digitais. Tudo isso é produto e eles passam por esse processo de urbanização quando eles são impregnados pela cultura UX. O usuário passa a ser o centro das decisões do negócio, das interfaces. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Essas são minhas redes sociais, qualquer uma, Twitter, Facebook, LinkedIn, tudo é Andrei Gurgel. Vocês me encontram para trocar mais ideias. E também, por favor, sigam o meu canal. Vou ficar muito feliz. Ele está crescendo e tem sido uma experiência muito legal trocar ideias com as pessoas que eu encontro aqui e em outros eventos também que eu vou. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Era isso que eu queria. Alô, alô. Era isso que eu queria. Conversar. Quem quiser conversar, perguntar qualquer coisa e trocar uma ideia, é agora. Estou à disposição. Alguém? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Oi, Lucas. Eu queria te perguntar uma coisa. Certo.
para quem trabalha na área de design, quem está começando na área de design, o X, e também gosta de desenvolver, por exemplo, uma coisa que eu sempre analisei foi que eu estava até conversando com alguns amigos que são mais da área de desenvolvimento, não curtem muito essa área de design, o X, é que as tecnologias novas que envolvem desenvolvimento, frameworks, linguagens e tudo mais, elas mudam com uma constância muito rápida. E eu estava conversando com eles que eles até falaram que o design e a parte de UX em si é como se ela tivesse meio que acima de tudo isso, porque o design, a experiência do usuário, humanizar, como você falou, independe da linguagem que você vai usar e da tecnologia que ela vai sempre mudando e tudo mais. Apesar disso, o design tem uma dinâmica própria, né? Ela vai mudando de sua maneira e tudo mais. Eu queria te perguntar como você vê esse paralelo entre a tecnologia que vai mudando, o desenvolvimento e a mudança do próprio design e como nós, que gostamos de ambas as áreas, podemos conciliar isso. Se a gente precisa, por exemplo, focar em uma área, se você vai ter aquele conhecimento em T, então, por exemplo, o seu conhecimento estendido, aquele mais profundo, vai ser na área de design, mesmo assim você tem que saber sobre todas as tecnologias, ou então você simplesmente cai com tudo na área de design e tudo mais e deixa o desenvolvimento lá, já que a mudança é até mais constante e com uma dinâmica diferente de design. Entende o que eu quero dizer? Entendi sim. É o seguinte, eu defendo assim, que designer, ele não precisa codar, ele não precisa saber programar, mas é muito bom que o designer tenha uma noção exata do que dá para ser feito, porque isso faz com que ele projete coisas que são tecnicamente viáveis. Eu já vi muita gente que chega, vindo de outras áreas, que às vezes projeta coisas que não são viáveis tecnicamente. Então, isso leva também a outro pensamento. É muito importante também que você esteja atento ao que existe de recurso tecnológico. Sabe? Eu acho que eles são instrumentos para você trabalhar e eles são instrumentos que vão evocar uma determinada experiência. Então, você pode tomar aquilo como uma coisa que você vai se apropriar para poder fazer alguma coisa, né? Esse da Amazon Go é um exemplo claro disso. Alguns anos atrás não existia essa tecnologia, mas hoje existe. Eles usaram câmeras, usaram presença, né? Usaram uma série de artefatos tecnológicos que viabilizaram gerar uma experiência. Então, é uma articulação, sabe? Então, é muito importante que você tenha uma noção de tudo. E eu concordo, o UX está sempre acima disso, como a gente viu aqui. É o guarda-chuva geral, onde o design está estimulando, onde o desenvolvedor faz parte e outros departamentos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Flávia e eu sou publicitária e eu trabalho com planejamento e pesquisa também. E eu fiquei curiosa para saber como é que é o processo de pesquisa para poder entender essa cultura, né, do UX. Ótimo, boa pergunta. Existem várias abordagens e elas são inspiradas em outras abordagens. Por exemplo, a gente pode usar abordagens que são inspiradas em técnicas etnográficas. Por exemplo, você pode ir, quando você quer desenvolver alguma coisa para uma coisa que você não entende muito bem, vamos supor que você precisa fazer uma coisa que vai rodar na cozinha de um restaurante. Um exemplo, que eu já passei por isso. Para projetar e não sugerir alguma coisa que era muito fora da curva, eu fui lá e fiquei na cozinha do restaurante um tempo. Entendi como é que funcionava. E nesse processo, eu identifiquei, inclusive, que tinha uma pessoa que sofria muito, que era quem colocava etiquetas nas embalagens. E aí sugeri uma solução baseada em tecnologias que eu me apropriei, assim, eu sei que dá para imprimir uma etiqueta, eu sei que eu consigo fazer uma interface assim, para sugerir uma solução, pelo menos, que pudesse agilizar o processo, enfim, melhorar a vida daquela pessoa também que estava ali, né? Porque ela, ao invés de fazer um processo que era muito físico, ela tinha que se abaixar, pegar um negócio, um caderno, procurar, ia ter uma interface na frente dela para ela selecionar e pegar. Então, isso é só um exemplo. Você pode conversar com as pessoas, sabe? Aí existem técnicas de você se apropriar para fazer isso, mas você pode ler e você pode ver técnicas de como fazer isso, como você entrevistar alguém, isso é muito importante.
Quando você constrói alguma coisa, você pode fazer uma listinha de tarefas e pedir para alguém fazer aquela tarefa. Sabe, são todos exemplos. E também você pode se apropriar de grande quantidade de dados quando você tem acesso a isso. Um cliente que permita isso, sei lá, Netflix, vai fazer um negócio para a Netflix, eles têm uma abundância, provavelmente, né, de dados muito grande. Provavelmente não, ele é todo baseado em olhar comportamentos, até a criação dos conteúdos, né, eles partem para isso. Os atores escolhidos, é tudo dado. Quando você tem milhões e milhões de dados como eles têm, à disposição deles, por exemplo, saber quem abandona, saber quem pausa, saber quem... Você tem tendo informação, né, você tem uma fonte inesgotável de criar coisas legais. É isso, mas não precisa ser Netflix, não. O simples fato de você ir conversar com alguém, você conversando com um pequeníssimo grupo de pessoas, umas 5 pessoas, como disse Nielsen, né, você já consegue, num teste de usabilidade, você consegue detectar a maior parte dos problemas. É um exemplo. É só fazer. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Você estava falando aí sobre testes. Eu gostaria de saber se você utiliza teste AB e quais suas experiências com testes AB. Né? Teste AB, ele tem uma característica. Ele depende de muito volume de pessoas usando. Eu não tive a oportunidade ainda de estar num projeto que eu achasse que tivesse número suficiente para usar um teste AB, sabe? Porque ele é muito quantitativo, né? Você só está vendo o número. E também tem só um número vai dizer, sabe? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Depende muito do contexto. Mas é uma abordagem que pode servir para alguma coisa. Mas eu acho que ela combinada com uma coisa mais qualitativa pode ser um cruzamento legal. Mas é isso, eu aguardo muito um projeto que tenha milhões ou milhares de pessoas usando para aquilo emergir um dado mais interessante. Eu acho que teste AB com pouca pessoa não vai ser legal. Pode mascarar alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde. O que você acha de design que seguem certos padrões? Por exemplo, o material design da Google, que eles criaram uma série de regras e estão seguindo esse padrão em todos os aplicativos, todos os serviços. Você acha que isso é legal, que cada serviço tem que ter um design diferenciado? Você está falando de design systems, né? Os design systems, eles são padrões estabelecidos, né, consensuais. Eu estou falando assim, a teoria mais bonita do design system. Porque ele precisa ser consensual, porque ele precisa ter a concordância de várias pessoas de uma empresa para que aquilo funcione. Eu vejo design systems de uma forma muito positiva. Eu não acho que o design system limita, não, a criatividade. Eu acho que ele permite outros aspectos importantes para um produto, como crescer de uma forma saudável. Porque o que acontece quando não tem padrão é que perde-se consistência. E consistência é um elemento muito importante para, sabe, dar uma boa experiência. O que é que eu estou falando? Se não tem um padrão, cada um faz de um jeito. E aí a roda é sempre reinventada. Os botões, cada um vai fazer de um jeito. Aí, às vezes, o botão Next tem 40 pixels de altura, alguém da cabeça fez com 50. Aquilo começa a ter um significado diferente, sabe? O Design System, ele não engessa, ele viabiliza algumas coisas. E além disso, ele poderia ser totalmente reformatado e ele ia preservar o principal dele, que é a consistência e permitir a escalabilidade. Beleza? É a minha opinião. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Boa Lucas. tarde. Eu queria saber se... Eu não lembro muito bem agora quem falou isso, mas no estudo de artes, falam que uma obra de arte é tudo aquilo que causa uma experiência estética em alguém. Eu quero saber se você vê o UX como uma arte, causando um tipo de experiência nas pessoas que estão vendo ela. Certo. Sem dúvida, a arte, como qualquer outra coisa, ela vai causar uma experiência. Um quadro ou um copo para eu beber água vai ter uma experiência. O que acontece é o seguinte, deixa eu usar outro exemplo ao invés de um copo. Uma interface
e uma obra de arte, ambas vão ter experiências. Só que a minha interface tem um elemento que a obra de arte não tem, que é o compromisso com quem está vendo. A obra de arte é uma manifestação minha. Eu posso preencher essa parede de bolinhas flutuantes e aquilo vai ter uma experiência para quem está vendo. Mas veja que o compromisso é dela com ela própria, entendeu? Cada um vai entender aquilo como quer, dependendo dos seus prévios repertórios. Um design não, uma interface gráfica não. Eu não posso fazer com que alguém chegue e vá tentar decifrar como é que usa. Você entende assim? Embora ambas podem ter as suas experiências, eu estou compromissado com alguém. O design, eu me comprometi a construir alguma coisa que vai agilizar um processo, vai melhorar alguma coisa. A obra de arte não. Ela está lá, ela existe, e quem quiser entender aquilo da forma que quiser, beleza, não tem problema nenhum. Ela vai continuar existindo. Quem quiser amar, odiar, quem quiser ficar indignado, e quem quiser tentar fazer igual, sabe? É mais livre. É isso. Assim, é uma coisa pessoal minha também. Eu sempre vejo dessa forma. É por isso que não dá muito para discutir se é arte. Não, é arte. Não tem, né? É isso. Que elementos você imagina que eu posso utilizar para fazer com que uma landing page, uma página de captura, transmita mais segurança para o meu usuário? Para que ele... Não sei. Vai depender do seu público e do que você quer. Né? Quem é essa pessoa que você está vendendo? Enfim, às vezes você vai precisar valorizar alguma coisa, desvalorizar outra. Tudo vai depender para quem você está fazendo. Essa que é a chave legal de construir as coisas, sabe? Pode ser que um botão que é super eficiente num contexto seja um desastre no outro e não vai funcionar. Enfim, embora existam heurísticas que podem dar embasar os seus caminhos, assim, sabe? O que eu quero dizer... normalmente landing pages precisa ter a parte de cadastro acima da rolagem. Você pode buscar isso. Talvez alguém já tenha pesquisado e criado heurísticas para fazer uma landing page eficiente. Entendeu? Heurísticas são coisas que alguém já verificou e disse, opa, vou anotar aqui. Qualquer pessoa pode fazer uma lista de heurísticas porque ela pesquisou e percebeu. Procure, quem sabe não existe. É isso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Opa! Sou Luana Ladim. Eu queria saber, a colega ali falou sobre a questão do planejamento, de pesquisa e tudo mais. Eu queria saber qual o tempo médio que você tem para poder resolver algum problema. Porque me veio na cabeça que, assim, você está facilitando a vida das pessoas, está facilitando o processo. Mas você tem um tempo de trabalho. E para você entender alguma coisa que você não sabe, demanda um certo tempo. Quando, especificamente, você não tem o conhecimento prévio sobre aquilo, como é que você faz para agilizar o seu processo de solução de problema? Pronto. Existem abordagens de design diversas. Por exemplo, o design sprint do Google. Eles sugerem que em 5 dias você vai partir do nada para ter um protótipo, uma sugestão, uma hipótese de solução. Aí tem lá, no primeiro dia você vai entender o negócio, o segundo você vai começar a tentar ter ideias, no terceiro você vai materializar, no quarto você vai testar, sabe? Então, existem caminhos. Como é que eu faço? O meu último projeto, era um projeto muito desafiador para mim, porque eu não sabia nada. Assim, se o cara perguntasse, eu não sabia nada do negócio dele. Era um negócio muito... que não é minha área. Eu nunca trabalhei com redes de computadores, grandes redes de computadores, sabe? Foi um projeto para provedores... Tipo assim, vou citar um exemplo. Vamos conectar os McDonald's dos Estados Unidos. Como é que a gente conecta? Eu não sei, faço a menor ideia. Então, eu fui aprender um pouco do negócio com especialistas. Passei uma semana conversando com eles para entender. Eu acho que, sabe, tá aberto a conversar com as pessoas e elas ensinarem você sobre uma determinada coisa é ótimo. Isso é um exemplo. Tem o design sprint, tem essa
a abertura de você conversar com as pessoas e entendendo mais, né? O meu mestrado, inclusive, foi fazer um jogo para idosos. Eu não fazia ideia no começo como é que a gente poderia fazer isso. Então, eu fui visitar asilos. Meu orientador estava aqui. Está ali, ele. Ó. É a próxima palestra que eu vou estar aqui assistindo. E a gente fez uma pesquisa com idosos. Foi sensacional. Eu tenho algum tempo? Encerrado. Que pena. Obrigado, pessoal. Tchau.